Entre os anos de 1857 até o ano de 1859, a Índia passou por um momento bem tumultuado. A grande revolta dos cipaios levou a população indiana, assim como os próprios soldados cipaios, ao enfrentamento diante das tropas britânicas. Mas as causas dessa guerra, a famosa e importante rebelião ou Guerra dos Cipaios, está intimamente ligado a alguns acontecimentos dramáticos, sociais, políticos e assim como econômicos que a Índia estava passando nesse momento. Todos vocês sabem, porque têm acompanhado as nossas videoaulas, que ao longo do século XVIII, a Inglaterra passou pela primeira Revolução Industrial, se transformando na nação mais rica e poderosa do mundo. A influência britânica vai se espalhar por todo o globo. E nesse contexto, depois que inclusive a Inglaterra venceu a chamada Guerra dos 7 Anos, onde a sua principal oponente era a própria França, entre esses direitos, entre as resoluções que vão ser colocadas, nós temos inclusive a própria relação de colonização, ou seja, os direitos à comercialização de produtos ingleses também na Índia. Então, que seja claro, a Guerra dos 7 Anos não foi para que a Inglaterra tivesse esses direitos, mas é um dos resultados e, consequentemente, a própria Inglaterra vai ampliando dramaticamente a sua própria influência no território do que hoje é a Índia. É importante ressaltar também que ao longo do século XIX essa própria influência vai se ampliando e a Índia não tinha condições de concorrer com os produtos da indústria britânica, principalmente porque a Índia estava profundamente atrasada em questões de tecnologias e a própria Inglaterra estava muito adiante e competindo com outras nações naquilo que ficou conhecida como Segunda Revolução Industrial. E aí eu já convido todos vocês a assistirem as outras videoaulas sobre esse assunto, assim como, é claro, se inscrever no nosso canal. Mas, voltando especificamente para esse confronto que vai existir nesse momento, é importante ressaltar quem eram esses cipaios. A Inglaterra, ela tinha recursos e tinha tecnologia e dinheiro para poder, claro, armamentos. Ela tinha grandes vantagens militares e econômicas para dominar a Índia. O problema para a própria Inglaterra era a falta de população. Haja vista a própria situação em que a Inglaterra ela tinha uma população relativamente pequena para principalmente dominar vastas extensões do globo, do continente africano, regiões das Américas, assim como também o próprio continente ou subcontinente indiano, como nós podemos chamar. Os ingleses vão resolver esse problema com relação à falta de soldados, contratando indianos para fazer esse papel, ou seja, o soldado cipaio é, na grande realidade, um soldado indiano contratado pelo governo britânico para atuar de forma decisiva contra literalmente o seu próprio povo e, nesse caso, protegendo as rotas comerciais, protegendo essas próprias lideranças e o governo britânico que está se instalando na Índia. Porém, existia um grande mal-estar entre esses soldados que vai se avolumando, assim como também o seu número. E nesse contexto desses contrastes da própria pobreza e dificuldades que esses próprios soldados passavam, o estopim do movimento da revolta dos cipaios foi o fato de que os indianos ficaram sabendo que a graxa que untava as balas e as armas era feita de gordura animal, o que para a religião indiana, o hinduísmo, era algo extremamente problemático. E isso resultou numa situação explosiva, literalmente, aonde os indianos vão lutar para expulsar esses
governantes, ou seja, essa liderança britânica do seu território. A guerra vai se desenrolar e algo como mais ou menos 6.000 britânicos foram mortos, principalmente comandantes. Porém, algo como 800.000, talvez até 1 milhão de indianos, dependendo dos cronistas, das pessoas que fizeram essa análise, vão morrer nessa luta para expulsar o colonizador britânico. O resultado final foi uma vitória dos britânicos e o prolongamento, e é claro que a ampliação do próprio domínio britânico sobre as terras indianas, que vai se aprofundando, vai se avolumando e, consequentemente, fazendo ao longo do tempo as próprias mudanças através da influência cultural que o colonizador acaba levando para as regiões colonizadas. Essa guerra, como vocês bem sabem, é um dos grandes levantes que vai ocorrer contra o colonialismo ou o imperialismo do século XIX, onde as nações europeias estavam colonizando vastas extensões do globo. E aí você tem uma das primeiras e mais importantes rebeliões contra essa dominação e, consequentemente, a mudança cultural que estava sendo promovida. Tempos depois, a própria rainha da Inglaterra, a Rainha Vitória, vai ser inclusive coroada imperatriz da Índia. Fato marcante, decisivo, que vai demonstrar não só o fato de que os ingleses estavam se tornando cada vez mais presentes, mais atuantes e dominantes, assim como a própria colonização e, consequentemente, dominação da Índia. Essa videoaula é bem curtinha, aproveita aí para vocês essas informações muito válidas para as suas aulas, as suas provas de trabalho, e não se esqueça novamente de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. E manda essa videoaula para aquelas outras pessoas que com certeza também vão precisar desse conteúdo para aquilo que vão ter como atividades, trabalhos e provas. Valeu, pessoal, e até a próxima!